Pessoal, bom dia. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, consegue me ver? Quem está presente? Claudinei e Patrícia. Só vocês dois? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Bom dia, tudo bem, Patrícia? Estão me ouvindo? Ah, entendi. Bom, apareceu aqui. Eu autorizei. Tanto é que você está conseguindo conversar comigo porque eu te autorizei. Apareceu aqui o convite, eu autorizei. Apareceu você e o Claudinei. Ah, entendi. Tem que autorizar de novo. É verdade. É, a gente está passando por um processo aí de adaptação, de ajuste aí com essa pandemia. Por enquanto, o nosso modo de trabalhar vai ser assim, tá? É praticamente certo que a aula presencial esse ano não volta, nem se tiver vacina, tá? Pelo menos até então, essa é a impressão que a gente tem. Então, a gente vai ter que ir se virando dessa forma, trabalhando assim. Presencial nem dá, né? Tanta gente morrendo todo dia. Quando a gente pensa que a pandemia está normalizando, acabando, o negócio está piorando. Ontem mesmo, não sei se vocês estão sabendo, faleceu uma acadêmica do campus daqui de Sinop. Bom dia, Cleide. A Neumate, inclusive, está de luto. Uma acadêmica do curso de letras, mestrado em letras. E está desse jeito. E aí eu entendo. Vocês têm problema com internet. Já teve aluno que me relatou que a única internet disponível é a internet de celular, com pacote de dados limitado. E aí realmente eu entendo, é ruim para trabalhar, mas é o que a gente tem por enquanto. Sexta-feira dessa semana agora vai ser feita uma reunião onde vão ser passadas informações de como seu problema é com Excel, mas a gente vai dar um jeito de resolver o seu problema, Claudinei. A gente vai dar um jeito de resolver. Então vão ser passadas informações na sexta-feira de como vai ser, como serão as aulas do próximo semestre letivo, né? Se vai continuar da forma que está, se vai ser presencial assim, não presencial físico, presencial remoto, como a gente está interagindo nesse momento agora. Em vez de ser só esse encontro síncrono uma vez por semana, vai ser a aula mesmo. Mas aí tem o problema que algumas pessoas, alguns de vocês têm limitação de celular, só tem, aliás, de internet, só tem internet de celular, então eu não sei como vai ser feito. Vamos aguardar, né? Como sempre, a gente é o último público a saber, né? Os professores e vocês, mas vamos aguardar aí. Para tudo existe um escape e uma solução. Gente, é o seguinte, eu quero passar para vocês aqui o que a gente vai fazer em termos de forma de avaliação, tá? Então, assim, vai dar para passar todo o conteúdo nesse tempo espremido? Não, não vai dar, tá? Mas uma boa parte do conteúdo, tá? Eu vou passar para vocês. Falta postar alguns vídeos ainda, tá? Do modelo do solo falta concluir a parte da tecnologia, tá? Depois eu vou passar um outro modelo. E do mais, a gente vai trabalhar de uma forma assim teórica e eu vou passar uma avaliação em cima disso para vocês. Aliás, eu já vou passar duas avaliações hoje, já vou informar para vocês aqui quais serão, tá? E a outra vai ser uma avaliação com uma avaliação objetiva, onde vocês vão assinalar a resposta correta relativo a esses vídeos que eu passei para vocês, dessas aulas que eu estou passando. Então vai ser necessário sim que vocês assistam os vídeos, tá? Vocês vão ter prazo para fazer essas avaliações até o último dia.
se não me falha a memória, o dia 19 desse mês, tá? A partir disso, tchau e bênção, porque o sistema trava para mim, eu não consigo fazer mais nada. Então, até o último dia desse nosso calendário, vocês terão que realizar, enviar na plataforma SIGA todas as avaliações, tá certo? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Aqui, apresentar agora, e daí vocês me falam se vocês estão... Alguém está tentando participar? Deixa eu ver quem que é. Ah, o Marton. Permitir. Marton. Tá, bom dia, Marton. Então daí eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Deixa eu só ver se está gravando. Eu acho que está gravando, depois eu vou postar lá no YouTube. Tá sim. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Se alguém não conseguir enxergar, me fale. Vocês conseguem enxergar, gente? Sim, né? A planilha aqui. Então tá, aqui tá uma planilha. Depois eu vou mandar um material de apoio para vocês, mas é assim, é simples, nada de muita complicação aqui, tá? Só que o que a gente já trabalhou, o que a gente já viu nos vídeos que eu passei para vocês acerca do modelo de solo. Então, vamos lá, o que basicamente esses modelos de crescimento avaliam? Primeiro que entendam que um modelo é uma simplificação da realidade. Ele serve como um apoio para que o formulador de política econômica tome uma decisão de longo prazo. Essa decisão, ela sempre vai ser, teoricamente deve ser, a benefício da população de um modo em geral. E esse benefício deve ser a satisfação, ou seja, maximizar, isso aí vocês já viram muito em microeconomia, maximizar o nível de satisfação, chega naquele nível de ponto máximo de satisfação das necessidades básicas dos seres humanos, da população. Falando em satisfação de necessidade básica, seria o seguinte, o maior nível de acesso a bens e serviços da economia, então seria o maior nível de consumo. Esse maior nível de consumo, ele é muito bom. Por quê? Porque ele vai permitir que, poxa, se as pessoas vão ter mais acesso a bens e serviços, se elas vão consumir mais, elas vão se sentir mais satisfeitas, vão ficar mais felizes. Então, ponto positivo para o lado do consumidor, tá? Para o lado da empresa, isso também é fantástico, é ótimo. Por quê? Porque daí a empresa vende mais, ela fatura mais, ela vai atingir o objetivo dela, que é basicamente lucrar, né, obter lucro, e para o governo isso vai ser igualmente muito bom, porque o governo vai assim, se as empresas vendem mais, faturam mais, o governo consegue aumentar a arrecadação. Então isso é algo positivo para todo mundo de um modo geral, tá? E o modelo de solo, ele mostra isso, né? Solo, só recapitulando alguns pontos importantes, ele tentou entender como funciona esse processo de crescimento de longo prazo. E por que não utilizar o modelo dele para a formulação de uma política econômica de maximização do consumo, né? É claro que isso tem algumas sérias limitações, por quê? Porque isso é um planejamento que envolve algumas questões muito peculiares, tá? Não é tão fácil de fazer assim. Uma delas, a primeira dessas questões que o formulador de política econômica vai se esbarrar é a questão do longo prazo. Tá? O segundo problema é que, puxa, o prazo de vigência política no Brasil ele é muito curto, ele se dá no máximo de 8 anos, de 4 a 8 anos. Tá? E aí troca o gestor governamental do país, do governo federal, no caso o presidente, ele vai nomear outras pessoas para atuarem na política econômica do país, que não necessariamente vão seguir o mesmo raciocínio do formulador de política anterior. Então esse aí é o segundo problema, entendeu? Por exemplo, eu vou utilizar um modelo. Me fale novamente se vocês estão enxergando aqui. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo está enxergando? Sim? Podem utilizar o áudio, gente, para falarem, tá? Eu até prefiro, porque quando eu estou na planilha eu não enxergo vocês. E aí o terceiro problema é que, assim, aquela ideia que vocês aprenderam em microeconomia, introdução à economia, chamada de ceteris paribus, tudo mais permanecendo constante, é muito perigoso quando a gente acredita
quando a gente acredita nisso, porque assim, a única coisa que é certo nesse mundo é que um dia todo mundo vai morrer. O resto, gente, tudo pode acontecer. Então, pode acontecer aí, por exemplo, um choque de curto prazo que mude a realidade econômica do Brasil por completo. Que é, por exemplo, a situação que a gente está passando agora, essa situação pandêmica aí, que a gente não sabe quando vai acabar. E a gente já viu que ela trouxe alguns efeitos que implicaram em severos ajustes para a nossa economia. Tá? A taxa de juros alterou, o PIB alterou, nível de inflação alterou, tudo alterou. Então, assim, essa projeção aqui, que vamos supor que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, um gestor de política econômica utilizou esse modelo para fazer uma projeção futura de um nível de consumo e de poupança que seria ideal para o país. Tá? Hoje essa realidade já mudou. Hoje esse modelo já teria que ser refeito. Eu quero estimar o nível de consumo daqui a 15 anos. Já não dá. Tudo mudou. Então a gente tem pelo menos 3 grandes limitações aí. Uma que o modelo de crescimento de longo prazo, como o próprio nome sugere, ele é para o longo prazo. Estamos falando aí de 20, 30, 40 anos, tá? A nossa política ela é curta, né? Nossa política econômica, né? Justamente pelo fato de ter que se trocar, no máximo a cada 8 anos, trocar o gestor governamental, e aí ele vai nomear quem ele quiser, outras pessoas para atuar na questão da formulação de política econômica do Brasil, que, como eu já disse, não necessariamente vão seguir a mesma linha de raciocínio do gestor anterior, e a gente também tem o problema de choques em função de que a economia do país ela não é fechada, ela é aberta, então ela acaba ficando vulnerável a situações externas, como por exemplo a pandemia, tá? Mas quer dizer que uma economia aberta é ruim? Não, muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário, tá? O modelo de Solow, como a gente já viu, o Solow ele percebeu algumas coisas, tá? Só recapitulando alguns pontos importantes. Poxa, a gente vai chegar num nível de consumo tal, e a gente viu que é a chamada de estado estacionário da economia, tá? Chega num momento lá chamado de regra de ouro, que a gente pode calcular por aqui, por essa planilha, por essas contas, depois eu vou passar uma atividade sobre isso para vocês, onde a gente estima o nível máximo de consumo per capita por habitante ou por trabalhador, certo? E aí Solow percebeu também que a tecnologia, ela... Deixa eu só desligar, alguém está ligando aqui. Rondonópolis, eu nem atendo, gente. Quiserem falar comigo, não liguem para mim, tá? Porque tem muito trote. Quando não é gente de operadora querendo vender plano que a gente já tem, é trote, é de sei lá, então eu nem atendo. Mandem um WhatsApp, fale, professor, eu sou o aluno tal aqui do curso, beleza. Eu converso por WhatsApp. O telefone eu nem atendo mais. A tecnologia, o Solow também percebeu que a tecnologia também traz melhorias, muito embora ele não se preocupou em saber de onde que vinha essa tecnologia, ele acreditava no mercado de concorrência perfeita, então todas as empresas têm acesso a essa tecnologia, ela já é dada, certo? Só que um outro ponto importante que o modelo mostra para a gente é o seguinte, puxa, esse modelo ele é limitado, ele vai crescer até um ponto chamado estado estacionário. Aí ele fala assim, oba, legal, quer dizer que para mim aumentar o nível de satisfação, a maximização, o nível de utilidade do consumidor, eu vou ter que colocar mais investimento nessa economia. Gente, mais investimento significa mais o quê? Money, mais dinheiro. Mas de onde que vem esse dinheiro? Aí é que tá, gente. E aí sim que a gente entra numa questão muito importante, que eu vou passar uma avaliação para vocês totalmente teórica, que fala sobre, por exemplo, o comércio internacional, né? A China é o que é hoje por quê? Só porque eles têm tecnologia? Só porque eles têm mão de obra qualificada? Ou de repente a junção da tecnologia com conhecimento técnico, progresso técnico, mão de obra qualificada e tudo mais? Não, tá? Ela produz para vender para o mundo todo. Então é o mundo todo que está mandando dinheiro para aquele país. O país está enchendo cada vez mais, a cada dia que passa, se inflando. E o Brasil, então, como que era o Brasil antes da década de 90, quando ele era fechado para o comércio internacional, quando o nível de exportação de grãos era muito baixo? Não é a mesma realidade que temos hoje,
tá? De exportação de grãos e carnes de modo geral. Tá? Isso é bom, isso faz entrar muito dinheiro. Ah, mas vai alterar o nível de inflação? Altera tudo. Tá? Mas as exportações é algo assim, algo muito bom para o país. Tá? David Ricardo já falava isso quando ele falou da teoria das vantagens comparativas e tudo mais. Então, o modelo de solo, pelo menos, ele deixa essa lacuna para a gente, onde ele fala, poxa, o investimento, por exemplo, mostrando para vocês aqui na planilha, ó, o que vai acontecer quando eu altero aqui o nível de poupança? Essa é igual a poupança. Aqui eu coloquei 33%. E se aumentar de 33%, por exemplo, para 34%, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Essa curva vermelha aqui do gráfico, ela mostra o que? O produto por trabalhador. O que vai acontecer com o produto por trabalhador, com a produção por trabalhador, tá? Que, assim, em síntese, acaba se repercutindo na renda que ele vai ganhar quando a gente altera essa taxa de poupança, ou seja, quando a gente aumenta o investimento, porque o investimento é uma função da poupança. Vamos subir de 33 para 34 para ver o que acontece. E vocês vão ver que essa curva vermelha ela vai ser deslocada para cima, olha lá. Ó. Tá vendo? Tá? A curva de investimento, a linha verde subiu e assim ela impulsionou também para cima e para a esquerda, a direita, a curva de produto. Aumentou o produto por trabalhador. Puxa, se aumentou o produto por trabalhador, se aumentou a renda por trabalhador, agora ele consegue ter um nível maior de consumo. Ele consegue maximizar a sua utilidade, né? O seu nível de bem-estar, tá? Só que o solo ele não fala, puxa, beleza, tem que colocar mais dinheiro na economia, tem que investir mais, mas de onde vem esse dinheiro, tá? Ele não falou, o modelo por si só ele não consegue, ele é limitado, ele chega naquele nível ali, ele para, ele não consegue por si injetar mais dinheiro para que faça com que a roda da economia consiga girar. Ele só fala, ó, precisa de mais investimento, precisa de mais dinheiro, mas de onde que vem esse dinheiro? Aí tem um detalhe que eu vou passar para vocês agora. Deixa eu sair dessa tela aqui. Pessoal, todo mundo tá enxergando, todo mundo está ouvindo, todo mundo está entendendo. Mais ou menos, está bagunçado? Me falam aí. Podem falar mesmo, não só escrever, falar. Patrícia, tá ok? Claudinei, Leide, Marton, perguntem. Tá ok, professor. Marcelo Henrique querendo entrar? Tá todo mundo entendendo então, gente? Tô sem microfone, mas pode escrever se tá entendendo, Claudinei. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui no livro. Então, vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão pegar, ó, esse capítulo aqui, o capítulo 4, é chamado de Economia das Ideias, tá? O que esse capítulo ele mostra pra gente? Basicamente que uma ideia, uma vez posta em prática, ela induz o processo de crescimento econômico, tá? Em poucas palavras, eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma ideia e você cria um produto que ainda não existe e de repente você vê que esse seu produto tem aceitação no mercado e você consegue vender ele para o mundo inteiro. Concorda comigo que a sua empresa vai faturar mais e você vai ficar mais rico? Sim ou não? É óbvio, né? Poxa, se a sua empresa faturar mais, concorda que você tem que pagar imposto sobre o faturamento da empresa? Concorda? Sim, né? Se o governo arrecada mais com a sua empresa, esse dinheiro que a sua empresa, derivado das vendas da sua empresa, que agora a parte do governo em termos de arrecadação, concorda que ele faz aumentar o PIB do país? Sim, né? Então, assim, a ideia está relacionada com o PIB. Aí, esse capítulo aqui, ele fala o seguinte, ele fala que uma ideia, ela precisa estar relacionada com a questão da patente, do direito autoral, precisa ter uma estrutura que favoreça a implementação dessa ideia. Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, do tal do pau de selfie. Se recorda ou não? Coisa de 5, 6 anos atrás. Hoje o povo nem usa mais. Mas um cara, um dia, ele pegou e criou o tal do pau de selfie. Ele se inspirou, acredito que numa antena daquelas antigas, daqueles rádios antigos. Tinha em carro da década de 60, década de 80. Ele pegou aquilo e ele falou, eu vou pegar um negócio que eu possa esticar e que ao mesmo tempo ele seja compacto para carregar no bolso. E daí eu vou utilizar ele como suporte de celular para mim tirar foto. Tá?
vendeu para o mundo todo, rachou de ganhar dinheiro. Só que ele precisa de proteção, ele precisa de um órgão que vá lá, registra aquele produto lá, ceda a patente a ele e aquilo ali é dele. Se uma empresa quiser produzir aquele produto que ele inventou, o tal do pau de selfie, vai ter que pagar uma parte para ele chamada de royalties. Assim ele está protegido, assim ele se sente incentivado a continuar produzindo esse bem. Imaginem, gente, vocês têm ideia de quanto fatura empresas como, por exemplo, eu vou dar o nome de duas coreanas, a Samsung e a Hyundai. Vocês têm ideia de quanto uma empresa dessa fatura, gente? Vendendo celular da Samsung, vendendo os carros da Hyundai, tá? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro que, queira ou não, contribui para o PIB daquele país, para o PIB daquela região, tá? Só que imagina se esse camarada, o proprietário da empresa, ele não tivesse uma patente que protegesse ele de direitos autorais. Você acha que ele ia se sentir incentivado? Não, logo ia chegar um concorrente copiar a ideia dele, falar, não, eu vou produzir esse modelo aqui. Esse HB20 aqui é bonito, caiu na graça do povo, o povo está comprando, eu vou produzir. Mas não pode. Por quê? Porque aquele modelo é dele, o cara foi lá, registrou aquele modelo, só ele pode produzir e vender. Ah, se alguém quiser pegar dele, vai ter que pagar para ele, entendeu? É assim que funciona a jogada. Então tem essa questão dos direitos autorais por trás da ideia. E aí, nesse sentido, eu quero que vocês façam um resumo síntese do capítulo 4, certo? Que trata sobre as ideias. Estou gravando, eu vou disponibilizar no YouTube para vocês, certo? Aqui fala que a ideia ela não é rival. Se ela não é rival, assim como os bens de um modo geral, isso aqui é rival. Por que ela é rival? Porque ó, eu estou com esse celular nesse momento aqui e você não pode estar com ele, tá? Ah, mas e a ideia? Um projeto, por exemplo. Você faz um projeto uma vez só, certo? Só que esse projeto você pode vender ele para várias pessoas ao mesmo tempo, em vários períodos de tempo diferentes, tá? Você acaba tendo um retorno crescente em escala, porque você teve o custo uma vez só. Então a ideia está relacionada a isso, a custos cada vez menores à medida que você aumenta a produção e a venda desse produto que você tem, tá? Aqui fala, ó, custos fixos e retornos crescentes, tá? Então vocês vão mencionar isso no trabalho de vocês. Aqui ele fala um pouco também da teoria institucional de Douglas North, fala bem pouquinho, tá? Tem um trabalho, depois vocês pesquisam no YouTube, a teoria institucional de Douglas North, Douglas North. Ele trata sobre o processo de crescimento econômico também de longo prazo, focando, enfatizando estreitamente a ideia de patente e direito autoral, então vocês mencionem ele também, certo? Então eu quero que vocês façam um resumo do capítulo 4, depois do capítulo 7, vamos lá para o capítulo 7, ele é totalmente teórico também, ele é um pouquinho mais extenso que o 4, só um pouquinho que travou aqui, gente. Deixa eu chegar no 7 aqui, página 120, peraí, aqui ó, 126. Ó, infraestrutura e desempenho econômico de longo prazo. Mas o que é essa ideia da infraestrutura? Gente, um país ele tem que dar condições para que uma empresa vá lá, se estabeleça e trabalhe, e fature, e vende, aí o governo arrecada mais. E o que é essa infraestrutura? Pensa no seguinte, gente, vocês sabem que para tudo nessa vida existe risco, tudo. Ah, eu quero eliminar o risco. Você não consegue eliminar, você consegue administrar ele, minimizar o impacto daquele risco sobre o seu negócio, mas eliminar ele por completo, você não consegue. Agora imagina, você tem um dinheiro para investir, e aonde que você vai? Aqui no Brasil? Não, porque aqui o custo de mão de obra é muito caro, o imposto é muito alto, não sei o quê. Aí de repente você resolve ir lá para a China. Então você quer saber quais são as condições de trabalho, de implementação da sua empresa que o governo chinês vai te dar. Aí ele vai falar bem assim, olha, a nossa economia é uma economia bastante estável, a gente mostra esses dados históricos aqui para você, a nossa política econômica aqui ela é uma política econômica bastante estável, aí você já vai olhando aquelas coisas com bons olhos, né?
economia estável, política econômica estável. Aí ele vai falar assim, olha aqui, os nossos tributos são baixos, a gente até dá um incentivo para você, instala sua empresa aqui, você vai ficar 10 anos sem pagar imposto para mim. Ou você vai pagar um imposto assim irrisório, muito pequeno, por 10 anos para você instalar sua fábrica aqui. Aí ele vai falar assim, olha, você pode ver que de um modo geral aqui, os trabalhadores do nosso país aqui que trabalham nas fábricas são trabalhadores muito bem educados, são qualificados, todos eles têm estudo superior ou têm pelo menos um curso técnico, então você já começa a enxergar isso com bons olhos. Ou seja, existe toda uma infraestrutura por trás que está favorecendo a implantação da sua empresa naquela região. Não que não exista risco para o seu negócio, mas é que quando você compara, puxa, qual o risco do meu negócio dar errado na China ou do meu negócio dar errado aqui no Brasil? E você pensa, puxa, eu vou lá para a China, tá? Porque pelas condições que o governo de lá está me dando e está mostrando, é muito mais arriscado eu instalar minha empresa aqui no Brasil do que instalar lá na China. Só um exemplo para vocês entenderem, tá? E aqui a questão da infraestrutura, aqui fala o problema do investimento empresarial, tomada de decisões, determinantes do investimento, se investe ou se não investe. Mas assim, tudo muito teórico, bem tranquilo de entender. Isso não tem que ler, né, esse conteúdo todo. Capítulo 4, esse aqui ele acaba complementando o capítulo 4, né, esse capítulo 7. Por exemplo, guerra. Você vai querer instalar sua empresa num país muito instável, como por exemplo aquela região lá da faixa de Gaza, lá, que o povo está soltando dinamite, granada todo dia? Não, né? Que investimentos fazer? Aqui tem uma parte, não me lembro aonde. Aqui, ó. Então, só vou ler só um trechinho para vocês verem aqui. Começa na página anterior. Olha, para vocês verem como isso está bem relacionado. Quando ele faz essa pergunta, nossa, que investimentos fazer? Então, evidência empírica. Significa evidência de experiência comprovada. O que é estatística? Os dados estão mostrando para a gente. O que a história está mostrando? Simples código teórico para análise de investimentos permitem várias previsões de ordem geral. Um país que atrai investimentos, ou seja, de um modo geral, que característica tem os países que atraem investimentos? A evidência que a gente tem é essa aqui. Lá nesse país você tem instituições e leis que favorecem a produção em relação ao desvio, ou seja, corrupção. A economia é aberta. Olha um ponto-chave muito importante que é a lacuna do modelo de solo, né? Porque o modelo de solo ele é muito limitado, ele foi projetado e é importante para entender, né? Só que ele simplificou tanto que ele falou, modelo para economia fechada. Supõe uma economia fechada e sem interferência do governo, né? Então já tem 3 variáveis que você exclui ali. Uma que são as exportações, que é importantíssimo para o crescimento da economia. Outra as importações, que também é importante. Imagina quanta empresa não está ganhando dinheiro e contribuindo para o PIB aqui no Brasil, que são as empresas, que é o que está no auge agora, que vendem energia solar, né? Da onde que é esse produto? Esse produto é importado. O Brasil não fabrica nada disso, vem tudo de fora, tá? Então importa aquele produto e vende o produto aqui, ganha dinheiro e o governo arrecada em cima, certo? Então é assim, a economia aberta ao comércio internacional e a concorrência no mercado global, tá? E as instituições econômicas são estáveis. Certo? Então, quando as instituições econômicas são estáveis, isso vai acabar trazendo um maior nível de segurança para o empreendedor, para o empresário. Ele não quer, gente, colocar a empresa dele numa região que ela é totalmente instável, como eu acabei de falar para vocês, tá? Quem de vocês vai ser louco ao ponto de implantar uma empresa? Você tem um dinheiro e você quer investir. Você não sabe se você investe aqui no Brasil, lá na China, nos Estados Unidos, ou num país muito instável, que são países daquela região onde tem guerra, lá do Oriente Médio. Você não vai querer levar sua empresa para lá. Ninguém é maluco de fazer isso, tá? Você quer o quê? Você quer estabilidade.
Tá? As pessoas até falam, eu quero uma certa garantia, uma certa certeza. Gente, nada é garantido e nada é certo. Mas você quer enxergar uma certa estabilidade, algo que te traga conforto para instalar a sua empresa lá. Tá certo? Então esse capítulo 7 acaba complementando o capítulo 4. E por último, daí tem o capítulo 9, que ele é bem curtinho, ele tem 4 páginas só. Vamos lá no capítulo 9. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Entendendo o crescimento econômico, tá? Que ele fala um pouco de tudo que foi falado, tanto lá no capítulo 4, ó, como entender os milagres do crescimento, e ele faz a gente entender o que a gente viu lá no capítulo 1. Lembra dos milagres do crescimento que a gente tratou? Ou seja, aqueles países pequenininhos, extremamente pobres, de repente, pum, tiveram um boom no seu crescimento econômico, né? Mas por quê, né? E aí a gente já viu que aqueles países lá, eles tinham aquelas características que o capítulo 7 traz pra gente, tá? Uma certa estabilidade econômica, mão de obra qualificada, custos baixos para o empreendedor, algumas dessas características que são muito importantes para quem tem o dinheiro e vai lá e implanta uma empresa, uma fábrica, por exemplo. Agora deixa eu voltar aqui, que eu quero ver vocês. Ficou certo até aqui, gente? Então eu quero que vocês façam assim, um resumo, resenha, resumo síntese, alguma coisa assim. O que é isso aí? Eu vou pegar e vou copiar algumas partes e colar ali numa folha e entregar para o professor? Não! Vocês vão colocar um entendimento de vocês, tá? Relacionando esses 3 capítulos. O capítulo 4, que fala da economia das ideias, a importância de uma ideia no processo de crescimento econômico, e aí vocês vão citar a importância das patentes e direitos autorais, né, que de nada adianta você ter uma ideia boa, você quer montar uma empresa, você sabe que o seu produto tem demanda, você já fez estudo de mercado, e aí você vendendo muito, a sua empresa vai faturar, para você é muito bom, você na condição de empreendedor vai conseguir maximizar a sua satisfação, né? Porque a sua ideia é obter lucro. Para o governo onde está sediada a sua empresa, isso é muito bom, porque ele vai aumentar a arrecadação, e aumentando a arrecadação você acaba contribuindo para o aumento do PIB daquele país. Se aumenta o PIB, pega aquele PIB, o produto total da economia, e divide pela população. Filho, o paizinho tá trabalhando. Gente, a minha filha entrou aqui. Depois o paizinho vai brincar com você. Vai ali com vovó, vai. Eu tô só brincando. Tá, pessoal. Repara não. Então assim, aí você pega aquele PIB e divide pela população, você vai ter o PIB per capita. Se você pega aquele PIB cada vez maior, crescendo ao longo do tempo, e divide pelo número de trabalhadores, aqui no Brasil a gente chama de PEA, população economicamente ativa, você tem o PIB por trabalhador. Isso é muito bom, tá? Abre. Vivian, vai ali. Só um pouquinho, o pai já vai. Pessoal, dá licença, só um instantinho. Vamos ali. Pera aí. Abre, por favor. Sim, o papai já vai abrir, filho. O papai já vai. Gente, desculpa, eu tô aqui no quarto de brinquedo da minha filha. Menina tem 3 anos e meio, uma graça, tá? Desculpa aí, tá, gente? Vamos dar sequência aqui. Então é assim, aí lá no capítulo 7, então ele vai falar da importância, ele vem complementar também o capítulo 4, quando ele fala também um pouco de ideias, né? Fala da estabilidade que você tem que dar para o empreendedor, mas ele também menciona o comércio internacional. E o modelo do solo, ele mostrou, puxa, tem que ter dinheiro, mais injeção de dinheiro, mais investimento para aumentar o produto, e assim aumenta o consumo, e o país cresce e todo mundo fica mais feliz. Tem que ter isso. Só que ele não mostrou como isso dá e como que se dá essa injeção de dinheiro. Gente, é comércio internacional. Só que aí você vai ter que ter um atrativo. Você vai ter que ter uma empresa que você produz um produto que você vende para o mundo todo. Vou dar um exemplo. Placa solar. É a China que fabrica e ela vende para todos os países. O mundo todo está implantando sistema solar. Até eu aqui em casa tenho.
Da onde que veio? Veio da China, certo? Então a gente vê aqui, ó, ideia, direito autoral, o produto é patenteado e aí o empreendedor tem uma certa segurança, aí ele está vendendo aquele produto para o mundo todo, ou seja, a importância do comércio internacional que faz entrar dinheiro, né? Por isso que o modelo do solo ele é exógeno, não é endógeno. Endógeno significa de dentro, né? Ele mesmo vai mostrar que ele mesmo está produzindo dinheiro para ele mesmo. Não, exógeno. Exo, de fora. O dinheiro está vindo de fora para ser investido no Brasil. Tá? Em síntese é isso. E aí o capítulo 9, né, que finaliza. Capítulo 9, vamos voltar aqui. Conclusão, ao longo vasto da história, processo de crescimento. Deixa eu ver, ó, instituições tais como os direitos de propriedade não estavam suficientemente desenvolvidas. Bom, é isso, gente. Eu quero que vocês façam, então, essa resenha desses 3 capítulos, 4, 7 e 9, tá? Sintam-se na liberdade para citarem fatos. Vocês podem buscar fatos atuais, tá? Eu falei de alguns aqui, busquem na internet, referencie esses fatos, relacione, tá, com o conteúdo teórico apresentado em cada um desses 3 capítulos. Gente, ficou claro até aqui? Esse trabalho vai ser uma avaliação. Uma, tá? A outra avaliação eu vou postar agora mesmo para vocês no Siga, que é aqui, ó. Pessoal, vocês estão enxergando minha tela? Respondam aí, seja por áudio, seja escrevendo. Marton, sim, a Patrícia também. A Cleide também. Então, provavelmente o Claudinei também, né? Olha só. Aqui a gente tem o modelo do solo, tá? Aqui a gente tem o Y maiúsculo, ele é o produto total da economia, o PIB, tá? E aqui, como no modelo básico, que a gente já viu lá no comecinho, temos que toda essa renda nacional, esse PIB, está alocada em capital e em trabalho. Parte em capital, parte em trabalho. Esse alfa vai representar uma fração da renda nacional, certo? Então, uma fração da renda nacional, por exemplo, se aqui tiver elevado a 0,5 e o L também elevado a 0,5, significa que o quê? Que 50% de toda essa renda produzida nesse instante de tempo, 50% dela está alocada em capital, ou seja, máquinas, né? Estruturas aí de fábricas, de redes varejistas de comércio, distribuidoras, barracões, maquinários, caminhões e por aí vai. E 50% dessa renda está alocada, ou seja, está investida em trabalho, em mão de obra. Tá certo, gente? Então tá. Só que solo ele quer o quê? Quer isso aqui por trabalhador. Então a gente, para ter esse produto por trabalhador, a gente tem que pegar e fazer o quê? Dividir ele por L. E aí o L some daqui. O L é o quê? A quantidade de trabalhadores nessa economia. Aqui no Brasil a população é economicamente ativa. Ou seja, esse Y pequeno, como está aqui, ó, ele vai ser igual a K, que é o capital por trabalhador, elevado a alfa, tá certo? Então vocês comecem calculando o quê? Calculando a renda por trabalhador, produto por trabalhador, tá? E aí depois vocês vão calcular a taxa de poupança, S. Aliás, perdão, tudo isso já foi dado, tá? Nós temos aqui a taxa de poupança, nós temos a depreciação do capital. Por que a depreciação do capital, gente? Porque o capital vai se desgastando. Você compra, por exemplo, um celular para trabalhar, ele dura 2 anos. Você pagou, sei lá, R$2.000 nele. Significa que ele vai se depreciar R$1.000 por ano. Por quê? Porque daqui a 2 anos você pode jogar fora, ele não presta mais, a vida útil dele. Tá? Dando um exemplo. Então é assim, toda máquina acaba, toda estrutura, um prédio, um dia ele vai acabar, você vai ter que derrubar e construir outro novo no lugar, tá? E aí um determinado nível de capital no instante de tempo inicial, tá? Mas que instante de tempo é esse? Sei lá, 1980, 1990, 2000, 2010, você é que vai escolher o seu marco zero e a partir dali você vai realizar uma projeção, tá certo? Então aí, com base nessas informações, vocês vão fazer o seguinte. Acho que mais alguém entrou, deixa eu ver.
Não? Tá todo mundo enxergando? Ai, que fez um barulhinho aqui, como se alguém tivesse chamado. Com base nessas informações... Ah, travou tudo? Aonde que eu parei, gente? Falam pra mim. Porque se travou, e travou pra todo mundo, né? Tá, mas no início do quê? Equação? Qual é a equação? Lá do modelo de solo? Da avaliação? Então vamos voltar aqui. Bom, o solo ele quer isso aqui para o trabalhador. Então você pega esse y aqui e divide por L, ou seja, logo esse L some daqui. Você vai ter que o y pequeno... Ah, não está aparecendo? Ah, é verdade, ela sumiu. Deixa eu colocar de novo. Apresentar agora a tela inteira. Vocês têm que falar para mim, gente, porque eu não sei. Vocês têm que falar, tá aparecendo, não tá aparecendo. Vocês conseguem enxergar agora? Estão enxergando aqui a avaliação? Falem para mim. Sim, tá. Então tá certo. A primeira coisa que vocês precisam calcular é a renda por trabalhador, o produto por trabalhador, que vai ser esse y pequeno que vai ser igual a k elevado a alfa, tá? Você já tem a taxa de poupança dada, a depreciação dada e o nível de capital dado. Esse nível de capital é o capital inicial. Ah, você fez um estudo a partir de 1990 e no ano de 1990 você tinha um determinado nível de capital para a sua economia. Eu estou em aula, seu Cláudio, eu estou em aula. Aí, então, por exemplo, você tinha esse nível de capital por trabalhador. Ah, igual a 4. 4 o quê? Sei lá, 4 mil dólares por ano, por exemplo. Geralmente esse estudo, essa projeção é feita por ano, não é feita por mês, não é feita por década, é feita ano a ano, tá? Ah, eu quero fazer uma projeção para mim ver daqui a 30 anos qual que vai ser o nível que maximiza o consumo da população, por exemplo. Qual que vai ser o nível de capital por trabalhador no estado estacionário, produto por trabalhador, a taxa de poupança. E é isso aí que vocês vão fazer aqui, ó. Tá? Vocês vão determinar o estoque de capital por trabalhador no estado estacionário, o nível máximo de consumo por trabalhador, os níveis de investimento e depreciação no estado estacionário. Vocês vão esboçar o gráfico. Isso aqui pode ser feito à mão, com lápis. Tá? Depois vocês escaneiam ou tirem uma foto da avaliação e postem no SIGA para mim. E aí vocês vão comentar os resultados obtidos. Tá? As equações que vocês vão utilizar são essas aqui. Tá? Pode usar a planilha? Pode, está aqui a planilha, eu já mandei para vocês. Ó. Vocês vão substituir os valores, aqui já está tudo prontinho aqui. Ó. É claro que aqui tem outros valores diferentes da avaliação que vocês vão fazer. Mas aqui já tem um nível de produto no estado estacionário, nível de consumo no estado estacionário, o nível de investimento, que é a mesma coisa que poupança no estado estacionário. E aí vocês vão esboçar o gráfico, os resultados, e vocês vão comentar com base no que a gente já viu nos vídeos anteriores, e tem tudo isso aqui muito bem explicado também lá no próprio capítulo 2 do modelo de solo. Tem vários gráficos lá, tá tranquilo de entender, tá? E eu vou também mandar um material de apoio para vocês, de um outro professor de uma outra universidade, que lá tem de uma forma bem resumida, slides em PDF, tá? Então essa aqui vai ser uma avaliação. A outra avaliação eu já passei, que vai ser aquele resumo síntese dos capítulos 4, 7 e 9. E aí a terceira avaliação, porque vocês precisam ter 3 avaliações, isso aí não é a coordenação do curso que pede, o próprio SIGA, no mínimo 3 sempre, tá? Aí vai ser... Eu vou postar mais alguns vídeos, daí essa semana daí eu já posto a outra avaliação e deixo ela aberta até o último dia, que vai ser teórica, né, onde você vai escolher a alternativa correta relativa a esse conteúdo que está lá na plataforma do SIGA, ou seja, os vídeos que eu passei. Tranquilo até aqui, gente? Essa aqui que já está pronta aqui, eu já vou colocar agora no SIGA, tá?
A planilha eu mandei para vocês no grupo aí pelo WhatsApp, mas eu nem sei se todo mundo está aí. Eu vou disponibilizar no SIGA também, tanto a planilha como a prova aqui. E daí também eu já vou disponibilizar a outra avaliação, que é a do resumo desses capítulos aí. E depois eu elaboro a outra que vai ser serão perguntas relativas aos vídeos postados no SIGA. Mas antes eu preciso postar mais alguns vídeos para complementar o conteúdo. E assim finalizar. Tá certo até aqui, gente? Alguma pergunta? Ficou claro, Marton? Pode perguntar, gente. O espaço está aberto. Ficou claro para o Marton, aliás. A Cleide, Patrícia, Claudinei, Marcelo. Marcelo, você é a primeira vez que participa, né? Do encontro síncrono? Ou não? Não. Ah, você já participou? Já, né? Tá tranquilo para todo mundo, então? Pois é. Só que essa turma tem 20 alunos, tá? 20, 21, se eu não me engano. Cadê o restante do povo? Vocês não têm contato com eles, gente? Eu vi aqui no grupo, aqui, ó. Tá batendo com o número de matriculados. Aqui acho que tem quase 20 no grupo. Não, tem menos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 só no grupo. Bom, tudo bem, gente. Era isso que eu queria passar para vocês, certo? Assistam os vídeos, tá? Os vídeos, eles são base para vocês entenderem essa avaliação aqui. Essa avaliação com o modelo do solo. E eles são base também para a próxima avaliação que eu vou passar, que é a avaliação de perguntas objetivas. Então, vocês necessariamente têm que assistir os vídeos. Ah, professor, não tem internet, estou com dificuldade. Sei, gente. Lan house, pede sinal de internet emprestado para o vizinho. Esse é o momento que a gente tem que buscar meios de se adaptar, tá? A adaptação seria assim, uma palavra fundamental nesse momento. Adaptação, a gente tem que aprender a se adaptar nesse momento. Tá ok, gente? Obrigado pela participação aí, tenham todos um bom dia, tá? Essa aula aqui eu já vou terminar de gravar, já vou postar no YouTube e disponibilizá-la no SIGA para vocês reassistirem depois. Fiquem com Deus aí, bom dia para todos.